Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui em Belo Horizonte esfriou um pouquinho, como que está a temperatura por aí. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. O tema da aula de hoje é o desenvolvimento da ciência. Copérnico, Kepler, Galileu e Newton. Então nós vamos compreender um pouquinho do contexto aqui do século XVI e XVII, como que isso impulsiona o surgimento da nova ciência e como que esses pensadores vão agregar muito à nossa compreensão do nosso lugar no universo. Então, começando pelo contexto, vários fatores sociais impactam diretamente na mentalidade do novo tempo. No caso da passagem do século XVI para XVII, acentua-se a Guerra dos 30 Anos. Como eu expliquei para vocês na nossa última aula, essa guerra está sendo causada pelo fato de que o protestantismo ele vai ter adesão de vários nobres, de vários reis, de várias cidades, mas o catolicismo ele vai fazer a contra-reforma, ou seja, reforçar os ideais católicos. Então se inicia uma guerra entre protestantes e católicos para ver qual que vai ser a religião predominante nesse período. Após 30 anos ali de brigas, de lutas, essa ideia de um único cristianismo ela vai ser findada. Ninguém mais vai defender que há essa possibilidade. Então, vai se respeitar a liberdade da escolha de cada um. Então, cada um pode escolher se ele se adere mais ao cristianismo católico ou ao protestantismo e assim seguir o seu caminho. Além disso, a redução dos impérios começa a formar estados. Então, se antes a gente tinha grandes impérios, agora a gente vai ter formação de grandes estados. A França vai ser um grande exemplo disso. A consolidação da burguesia. Então, lembram-se da aula lá do Lutero, quando a gente falou sobre o surgimento da ética protestante, como que isso corrobora no surgimento do capitalismo. Agora se torna lícito trabalhar, ter riqueza, investir essa riqueza. Isso vai formar o quê? O capitalismo, que é a busca da venda, da compra de algo em troca do lucro. Então isso se acentua e já vai se tornar um dos aspectos predominantes aqui nesse mundo. Isso vai influenciar muito, que ressaltando mais uma vez aqui a França, Luís XIV ele vai trazer para perto de si mais lideranças burguesas do que os próprios nobres ali, e isso vai fazer com que a França cresça cada vez mais, se torne cada vez mais rica, fazendo com que ele se torne o rei sol ali naquele período. Além disso, destaca-se a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais. Então o comércio marítimo ele se aflora muito. Então vão ter as rotas comerciais marítimas, as grandes navegações que vão nesses lugares. Eles então pegam riquezas, produtos, coisas típicas dessas localidades e comercializam com os demais. O capitalismo ele vai se tornar cada vez mais aflorado, então, como vocês podem perceber. Temos ali o surgimento das indústrias de maneira inicial e a formação das novas aristocracias, os novos poderosos, que vão ser quem domina esses monopólios do comércio que está surgindo. Esses acontecimentos eles fazem com que a confiança na razão seja a marca do pensamento moderno. Não há mais uma única organização social. A realidade se mostra de forma plural. Sendo assim, a razão tem a tarefa de ordená-la. Isso será feito mediante a reprodução e representação, tomar de novo presente. Ou seja, pessoal, se antes a gente tinha a igreja para organizar a sociedade, no caso aqui do catolicismo que era universal, e a gente viu isso no período medieval, somente o que a igreja falava deveria ser compreendido e acatado. Se antes do período medieval a gente tinha as grandes cidades-estados que determinavam o modelo de vida, agora na modernidade isso começa o quê? A ruir. Eu não tenho uma única igreja, eu posso escolher, em alguns casos, claro. Eu não tenho um Estado universal, um império muito forte. A questão da colonização, os novos modelos de vida. Então a vida ela é o quê? Plural, existem vários modelos, eu não tenho mais aquele princípio unificador de antes. Onde que o ser humano vai buscar isso então? Na razão, que é a capacidade de, mediante o pensamento e sua representação, compreender a conjectura do que forma o real, do que faz com que a realidade seja o que ela é. Então aqui está a grande chave para a gente entender a modernidade, ou seja, é o pensamento racional e a sua capacidade de reprodução e representação que me auxilia a compreender a realidade. Assim, a matemática será o grande modelo desse novo racionalismo. Há uma retomada da ideia tamatema, conhecimento completo. Ou seja, a razão
deve seguir determinados procedimentos e demonstrar porquê dos seus significados, tal como é na matemática. O resultado será a construção então de um método. Olha só, lá na matemática a gente tem a equação, a gente tem uma teoria que explica o funcionamento e desenvolvimento de cada uma das partes. Do mesmo modo tem que ser o quê? O pensamento. Só que como não dá para colocar tudo com base numérica, no caso do nosso pensar racional vai ser o quê? O método. O método é o princípio organizacional de como uma coisa deve ser pensada para explicar como ela funciona. Então essa grande busca aqui da modernidade vai ser o método. A realidade social, como ficou claro aqui, ela não confere mais os fundamentos da existência. Logo, a razão tem que se apoiar nela mesma para a construção do princípio. Essa é a tarefa do método. Então, o que o método está buscando? Ele está buscando organizar racionalmente, representativamente e reproduzir isso na realidade como se estrutura o real. Olha que interessante, não é mais a igreja, não é mais o Estado, o império forte. É o pensamento que estrutura a realidade. Desse modo, vai estar uma crítica aqui implícita aos renascentistas, que acreditavam que a realidade era usar uma semelhança entre os seres e o mundo. Ou seja, o conhecimento implica fornecer um princípio racional da ordem. Concomitantemente, significa defender que a razão e o mundo se relacionam mediante a representação. No caso dos renascentistas, eles queriam se aproximar da realidade, mas agora, para esse novo período da humanidade, na modernidade, significa o quê? A razão e o mundo elas se relacionam. O que estrutura a racionalidade, a estrutura, o que organiza o nosso mundo é um pensamento que está por detrás dele e nós, enquanto sujeitos do conhecimento, podemos compreender essa ordem racional que está nele. Então, existindo um princípio racional existente na realidade, significa dizer que essa ordem existe por si, de forma livre, independente do real. Portanto, a própria razão é o que estrutura a realidade. Nessa perspectiva, forma-se a noção de um sujeito do conhecimento, o objeto a ser conhecido. Em outras palavras, se a razão é o que estrutura o real, basta ao sujeito que conhece descobrir o seu funcionamento. Isso lhe basta para poder saber sobre o funcionamento da matéria. Ou seja, se eu quero saber por que é dia, por que é noite, tem um pensamento que organiza isso, eu devo ter acesso a esse pensamento a partir de um método, e assim eu compreendo o funcionamento da realidade. Se eu sair de Belo Horizonte às 20 horas, que horas que eu chego em São Paulo? Se eu tiver um método do conhecimento, eu consigo compreender que horas eu chegarei. Por quê? Porque é uma estrutura racional que o pensamento me permite representar, que estrutura toda a realidade. Olha só que interessante essa nova perspectiva de mundo que a modernidade está trazendo para a gente. Sobre essas prerrogativas, observaremos o desenvolvimento da ciência. Nesse início, 4 grandes nomes ganharão ênfase. São eles: Copérnico, primeiro a defender o Sol como centro do universo; Kepler e as 3 leis do movimento planetário; Galileu e as suas observações dos astros e as leis do movimento; e, por fim, Newton, considerado o grande pai da física. O Galileu tem muita importância, mas o Newton ele vai conseguir estruturar isso e trazer a lei da gravidade, que vai ser o grande boom aqui do nosso período moderno, que pode desenvolver e mostrar suas teorias ficaram conhecidas. Então, esses 4 grandes nomes, esses 4 grandes físicos, eles iniciam esse movimento junto com a filosofia, mas a gente vai ver que, com o passar do tempo, a filosofia vai tomando um caminho e a física outro. Prova disso que os primeiros livros de física se chamavam Princípios da Filosofia Natural, ou seja, explicar o funcionamento dos corpos de modo natural era filosofia, mas após esse período aqui, até no nosso mundo contemporâneo, são linhas de conhecimento diferentes. Aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês, então, rapidamente, quais foram as contribuições desses 4 grandes pensadores, desses 4 grandes homens que podem ser considerados, talvez, eu não sou especialista em física, grandes físicos, porque eles explicaram o funcionamento dos corpos celestes e demais propriedades do nosso mundo material. Eu tentei resumir o máximo possível algumas das contribuições dele e tentei deixar mais compreensível o que cada um trouxe. Deixando claro, mais uma vez, como eu não sou especialista em física, pode ser que a explicação aqui fique um pouco defasada, mas darei o meu melhor.
Começando por Nicolau Copérnico, ele nasce em 1473 e falece em 1543. Ele foi um polonês e em 1500 ocupou a cátedra de matemática em Roma. Então olha como é que a matemática ela tem muita importância aqui, porque é como se a partir desse método matemático a gente construísse um método filosófico que explica o funcionamento do mundo. No ano de 1503 ele voltou à sua terra natal, onde foi eleito cônego de Fromburg. Desde então ele passou a se dedicar ao combate aos alemães protestantes e no seu ócio estudava astronomia. Daí passou a considerar a hipótese de que o Sol se encontra no centro do universo por meio de cálculos matemáticos e a Terra possui um movimento duplo, isto é, a rotação de Una e uma revolução anual quando dá uma volta ao redor do Sol. Isso fez com que sofresse censura eclesiástica, mas escapou da condenação. Sua principal obra foi De Revolutionibus Orbium Coelestium. Então, pessoal, a grande contribuição aqui do Copérnico foi o quê? Defender que era muito mais provável que o Sol fosse o centro do universo do que a Terra. Por quê? Porque, mediante os seus cálculos matemáticos, essa probabilidade era muito maior. Depois do Copérnico, então, que parece não ter conhecimento da teoria heliocêntrica de Aristarco, que era um grego que já tinha defendido o Sol como o centro do universo, mas o Copérnico traz novas linhas. O seu grande continuador aqui da sua teoria vai ser o Kepler. O Kepler ele foi assistente de Tycho Brahe, eu não sei como é que se pronuncia esse nome, tá certo, pessoal? É um físico também. Ele elaborou um catálogo das estrelas com base em observações planetárias, o Tycho Brahe. O Kepler era assistente dele, e dessa base ele construiu as suas grandes contribuições. De início, o Kepler notou que a teoria heliocêntrica era a base ali para explicar o funcionamento dos corpos celestes, e teve como grande feito a descoberta de 3 leis do movimento planetário, que são, primeiro, os planetas descrevem órbitas elípticas, das quais o Sol é um foco. Então está tudo girando ao redor do Sol. Essa é a elipse que o Kepler traz aqui para a gente. A segunda contribuição grande dele é que a linha que une o planeta ao Sol cobre as áreas iguais em tempos iguais. E o terceiro, o quadrado do período da revolução de um planeta é proporcional ao cubo da distância mediante entre ele e o Sol. Então a grande contribuição aqui do Kepler, em linhas gerais, sem querer ser um especialista nesse assunto, mas só mostrando como que ele contribuiu de maneira geral, foi a teoria das elipses, ou seja, o Sol é o centro e está tudo girando ao seu redor, e isso tem proporções matemáticas que fazem a gente compreender a nossa noção de tempo e a nossa localidade no espaço. Depois do Kepler, um grande contribuinte foi o Galileu, considerado por muitos também um dos pais da física moderna. Ele nasce em 1564 e falece em 1642. É um dos principais pais da física. Uma das suas grandes descobertas foi sobre a aceleração, que consiste no movimento uniforme em linha reta. Isso quer dizer, todo corpo em movimento tende a continuar se movendo, a menos que uma força contrária o faça parar. Ele dizia assim, se eu empurrar, por exemplo, uma bola, essa bola uma hora vai parar? Se não tiver nenhuma força de resistência, ela vai continuar em movimento infinitamente, mas ela para porque há uma força de resistência contrária a ela. Além disso, Galileu estabeleceu a lei dos corpos cadentes. Ela se refere ao fato de que a aceleração de um objeto em queda livre é constante, a menos que algo interfira. Então, é o experimento da Torre de Pisa, que não aconteceu na vida real, mas é um exemplo aqui. Se eu pego uma massa de concreto de maior e uma menor e solto as duas caem ao mesmo tempo. Essa é a lei dos corpos cadentes aqui do Galileu. O que isso significa? Que um corpo, mesmo sendo da mesma propriedade, mas tendo uma diferença na quantidade de tamanho dele, não interfere no movimento da sua queda. Isso foi comprovado em 1654 com a bomba de ar, onde a gente tinha ali então a queda ao mesmo tempo de propriedades em quantidades diferentes. Então, em outras palavras, tentando deixar isso um pouco mais compreensível, Galileu demonstrou que aquilo que forma a substância, o objeto, cairá na mesma velocidade das demais, independente da substância, caso não sofra nenhuma resistência. Ou seja, um bloco de cimento maior e o menor cairão na mesma velocidade. Desse modo, a velocidade consiste de um corpo em queda de tamanho diferente, porém da mesma propriedade, permaneceria constante.
Entretanto, seria acrescida uma velocidade vertical que aumentaria de acordo com as leis do corpus cadentes. Nesse aspecto observacional, após saber da possibilidade do telescópio, Galileu construiu e iniciou sua observação sobre a Via Láctea. Foi condenado pela Inquisição por defender o heliocentrismo, mas abriu mão do que defendia, alegando que a história não carecia de novo Sócrates. Então Galileu traz duas contribuições gigantescas, que é a questão da aceleração, o movimento dos corpos, e a questão dos corpos cadentes. Por fim, pessoal, a aula está ficando um pouquinho mais longa hoje, mas vocês estão vendo que são muitas descobertas interessantíssimas. A gente tem o Newton. Esse trouxe então contribuições gigantescas. Claro que ele tem ali nas bases as teorias dos seus predecessores. Ele nasce em 1642 e falece em 1727. E a sua grande base aqui foi o quê? Sua grande contribuição inicial foram suas três leis. O princípio da inércia, que já estava ali também no Galileu, a força, que também já estava no Galileu, e a ação e reação, que é uma coisa que ele traz que é inovadora. As duas primeiras, então, elas tinham sido desenvolvidas por Galileu. Mas, além disso, Newton demonstrou que as três leis de Kepler representavam o movimento dos planetas em direção ao Sol, que varia inversamente ao quadrado da dinâmica do Sol e o corpo planetário. Na mesma linha, mostrou que o movimento da Terra em direção ao Sol determina o movimento da Lua. O mesmo se segue para os demais corpos próximos à Terra e até o funcionamento das marés. Já foi em algum lugar aí que você tinha que ver onde que a Lua estava para saber o funcionamento das marés? Então, essa é um funcionamento gravitacional que o Newton está explicando para a gente. Então, o conceito de força definiu o que causa aceleração. Assim, expôs a lei gravitacional universal. Todo corpo atrai outro com força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância de ambos. Deixando essas equações, essas regras de três matemáticas, o que o Newton está querendo explicar é que há uma força gravitacional e ela faz com que os corpos tenham determinado funcionamento. Olha como é que ele pega aquilo ali que o Galileu desenvolveu muito bem e expande isso para o funcionamento de todos os corpos celestes, inclusive das marés aqui, que é um grande exemplo. Disso então formou-se a teoria planetária, que explica o funcionamento dos corpos celestes no espaço, bem como dos oceanos. Então, o Newton ele traz muitas contribuições além dessas leis para que a gente possa compreender o universo. Olha como que esse princípio racional da matemática ele vai abarcar vários campos e explicar a partir de um método o funcionamento do nosso mundo. A razão está construindo esse princípio, que antes era do Estado, no caso dos impérios, ou que, por sua vez, foi da Igreja, no caso da questão da fé e da crença em Deus. Então, frente ao desenvolvimento científico, inúmeras novas descobertas foram formadas. O homem se colocava a questão de qual é o seu lugar no universo. Sendo este infinito e a Terra aparentando ser somente um grão de areia, Newton defendia a criação por parte de Deus. Porém, no momento em que ele fixou suas leis, o universo passava a organizar-se por si. O homem poderia descobrir alguma delas, e assim, dessas leis, compreender o seu funcionamento. Todavia, ora isso o aproximava, ora distanciava o homem do Criador. Uma única coisa precisa se manter: compreender as leis do universo é entender como ele funciona. Então, pessoal, em síntese, na aula de hoje a gente viu como está surgindo aqui na modernidade a ciência. Isso faz com que uma nova mentalidade seja formada, que o que explica o funcionamento do nosso mundo é o método. Ou seja, tem um método estruturante pela representação da razão que explica o funcionamento da nossa realidade. Isso corroborou no desenvolvimento da física. Nós vimos então Copérnico com a teoria heliocêntrica, nós vimos Kepler e a questão das elipses, nós vimos o Galileu e a questão do movimento e também a observação, e por fim as leis da física do Newton, que explicam o funcionamento dos corpos terrestres. Isso vai se alongar, por exemplo, até chegar a Einstein, onde a gente vai ter a teoria da relatividade. Não vou nem me ousar tentar explicar isso aqui nesse vídeo, mas é bem interessante. O que tem que ficar para a gente, uma nova mentalidade surgiu, é pelo método da razão representativa que eu explico o funcionamento e o ordenamento do mundo na modernidade. Obrigado, leiam o resumo, dúvidas, críticas, sugestões, estou à disposição. Obrigado pela atenção, pessoal.